Olá, professoras e professores. Bem-vindos ao penúltimo vídeo desta edição do evento Papo de Professor, com o tema empreendedorismo. Quem é o empreendedor no mundo do trabalho? A primeira pergunta de hoje foi enviada pelo professor Joaquim de Porto Velho. Ele pergunta o seguinte: qual a melhor linha de crédito para o empreendedor iniciante com a menor taxa de juros do mercado financeiro de hoje? Professores, normalmente as instituições financeiras exigem um histórico de faturamento. E se a empresa está iniciando, o que ocorre é que não existe esse histórico de faturamento. Os empreendedores, muitas vezes, quando estão iniciando, recorrem a créditos pessoais. Que fique claro que normalmente os juros para crédito pessoal é muito mais caro do que para a empresa. Temos também algumas opções que podem ser verificadas, como cooperativas de crédito e linhas de microcrédito. Também uma opção boa que pode ser apresentado o seu projeto a uma incubadora, onde eles vão, se aceitam, eles vão te ajudar na gestão do negócio. E com isso, talvez você possa conseguir um crédito em alguma instituição financeira. A próxima pergunta foi enviada pelo professor Haroldo, de Manacapuru, Amazonas. Ele pergunta: como podemos despertar o espírito empreendedor em jovens pré-adolescentes de regiões mais pobres com culturas diversificadas? Bom, professores, eu acredito que neste caso temos que trabalhar com visão de futuro. E para trabalhar com visão de futuro, temos que conhecer a história desses adolescentes, saber o que eles viveram, como eles viveram, de que forma viveram, para que nós possamos atender às suas demandas. E é importante que eles também conheçam a sua própria história, para resgatar as suas potencialidades. Tendo isso, nós devemos questioná-los sobre os seus sonhos, onde eles querem chegar, se eles têm alguma ideia, se eles sabem para onde ir. Tendo isso em vista, temos que colocá-los para refletir dentro de sua realidade local. Como que eles podem ser um agente transformador desta realidade? É isso mesmo que eles querem? E para despertar esse lado empreendedor desses adolescentes, a metodologia de educação empreendedora tem que facilitar o desenvolvimento do seu protagonismo. O professor André Mello, Blumenau, Santa Catarina, enviou a seguinte pergunta: como empreender dentro da empresa na minha atividade? Hoje, como professor, como ser um empreendedor dentro da área de educação? Ótima pergunta. Podemos empreender, de fato, em qualquer situação e carreira. Eu entendo que ser um professor empreendedor é exercer um papel de pioneirismo constantemente. Ou seja, é estar sempre à frente, romper barreiras e fazer a diferença. Um professor empreendedor, ele é comprometido com suas atividades e tem clara consciência do quanto seu papel e postura influenciam os seus alunos. Este professor empreendedor, ele é proativo, é dinâmico, tem iniciativa, é focado em se desenvolver constantemente e, sem dúvida, acredita naquilo que faz, não é mesmo? Acredita na educação como um motor de transformação de uma sociedade, sobretudo também por acreditar que os alunos podem se desenvolver e também fazer a diferença em ambientes de convívio. A resiliência é outra característica marcante de um professor empreendedor, que sabe que uma aula não começa e nem termina nos horários agendados, não é verdade?
que não se contenta em repetir várias e várias vezes e que segue sempre em frente diante de desafios e dificuldades que vão aparecer no caminho. Esta resiliência alimenta a ação empreendedora do professor, que sempre buscará alternativas direcionadas ao contexto em que está atuando, pois mantém observação atenta aos alunos e tem sempre foco no desenvolvimento de suas competências pessoais e profissionais. Um professor empreendedor se desenvolve como tal no seu dia a dia, definindo novos projetos, planejando suas ações, avaliando resultados e aprendendo sempre. Eu tenho certeza que vocês se identificaram e se reconheceram nesse perfil de professores empreendedores. O professor André Mello, de Blumenau, Santa Catarina, nos enviou mais uma pergunta. Quais as ferramentas que uso para identificar em um aluno espírito empreendedor? Como posso ajudá-lo? Bem, o empreendedor, ele é identificado pelo seu comportamento e pelas suas ações. Dentro da sala de aula, também é possível você fazer esse tipo de observação em relação aos seus alunos. Observar o quê? Alguns comportamentos empreendedores, como, por exemplo, ele planeja suas atividades, ele busca eficiência e qualidade, ele é proativo, ele toma iniciativa, entre outras. E, com essa observação, vem a questão: como posso ajudá-lo? Como professor, você pode criar ambientes favoráveis para que ele possa experimentar e vivenciar as atitudes empreendedoras. E dentre elas, nós já falamos, de planejamento, iniciativa, busca de informações, correr riscos calculados. Desta forma, ele poderá desenvolver e praticar essas atitudes empreendedoras. A próxima pergunta foi enviada pelo professor Samuel, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte: professor, as pessoas, quando se referem ao empreendedor, sempre pensam no empresário. É correto falar que todo empresário também é um empreendedor? Estes são termos normalmente associados à mesma coisa. Porém, podemos diferenciá-los, porque são perfis diferentes. Podemos dizer que ser um empresário é uma profissão, que tem uma empresa é um empresário. Já ser empreendedor está mais ligado à postura, ao comportamento, a uma forma de agir diante de diversas situações do dia a dia de sua vida. De forma geral, o empresário é o que tem conhecimentos e técnicas gerenciais de administração, como controle financeiro, planejamento de vendas, entre outros. Entretanto, esses conhecimentos podem não ser o suficiente para fazer uma empresa prosperar. O ideal neste caso, então, é que o empresário seja um empreendedor que atue criativamente buscando novas oportunidades para gerar mais riquezas e benefícios, aos envolvidos nessa atividade empreendedora como um todo. Concluindo, podemos dizer que o ideal é que os empresários se desenvolvam como empreendedores diante de seus negócios. Professoras e professores, estamos encerrando o 4º vídeo deste evento Papo de Professor. Amanhã gravarei o 5º e último vídeo. Portanto, aproveite para registrar suas perguntas ou votar em alguma pergunta lá existente. Continue participando, sempre é um prazer tê-los aqui.